Só vês um cão a ladrar, é o meu que de vez em quando passa-se Ah, e, é? Ok. e aparece aí a ladrar aí para o carteiro e para o padeiro e o Epá, caraças. então Portanto, nesse aspecto estamos bem, porque o meu também está aqui. E se ele também começar a ladrar é porque anda aí alguém de certeza a sondar a porta. não, Não, pronto. mas está tranquilo. Olha, epá, obrigado mais uma vez por estás aqui a despender um bocado do teu tempo. Pá, que isto não tem Então, ora, sido. essa por acaso hoje até tive a tarde aqui um bocadinho disponível para fazer umas merdas no computador, pá, Ok. olha, e aproveitei e pronto, e agora estou aqui um bocadinho para ti Bom, também. obrigado, e agradeço desde já. Olha, então, eu não sei se tiveste a oportunidade de explorar um bocadinho os canais, não é? Que eu tenho do podcast. Chegaste a explorar alguma coisa? Não? Não, Ok. Paulo, não, vou ser Não, sério, tudo bem, não, não, era não, para ver se tinhas uma não tive ideia, tempo, pá, ok, não tive, de não como é tive. que isto tudo se expressava, ok. Ah, olha, então, mas é assim, isto, pronto, tu estás mais que habituado a isto, né? Até porque já tiveste um podcast. Pá, tivemos aí uma brincadeira, tivemos aí não, há um ano atrás, pá, aí. Foi na pandemia, né? Ah, Já foi depois da pandemia, já foi depois da já foi pandemia. depois da pandemia, ok. Ganhou a parte final da pandemia, sim. Então, olha, se calhar vou já começar por aí, né? Então, Se bora, calhar vou bora. já começar por aí. Ajuda-me, porque o teu podcast, daquilo que eu estive a ver, não é? Porque pelo menos tens aqui no Facebook e mais no Facebook, não é? Pelo menos que eu tenha visto, tens aqui muita coisa. O podcast era ao vivo, não era? Era ao vivo. E foi pós-pandemia. Ok. Isto foi em que ano, Marcos? Já agora? Foi o ano passado, pá. Foi Ah, em 2022. ok. 2020, apanhou o final de 2021 e o início de Ok, 2022. ok, ok. Ou seja, e como é que era o conceito? Já agora, era ao vivo, com a malta? Ah, para já a ideia era dar a conhecer a malta aqui de Vilonga, estás a ver? Pá, e depois nós convidávamos a malta, pá, a malta que faz coisas e que participa e na sociedade e dinamiza coisas e faz coisas, pá, e a malta convidava para os trazer uma conversa, basicamente, como aquela que tu tens Ok, também, dentro desse género, pá. Mas por acaso houve aí algumas situações engraçadas, porque um dos nossos entrevistados não podia sair de casa porque era um senhor já com idade e estás a ver, pandemia, tudo ainda tudo muito fresco. E a malta ainda foi à casa do gajo, levamos as coisas todas e fomos à casa do senhor, por acaso já faleceu, estás a ver? Já faleceu, mas ficamos com essa recordação da entrevista que fizemos com o senhor João Pedro, pá, que foi muito fixe. Depois também, pá, e isto estás a ver, dá a possibilidade, isto de fazer ao vivo, dá a possibilidade de fazer zero coisas. E eu lembro-me também de uma das entrevistas que nós fizemos, tínhamos uma banda a tocar ao vivo, ou seja, estávamos a ok, entrevistar o vocalista lá e eu não sei o que da malta da banda, e depois, durante a entrevista, os gajos tocavam ao vivo. Fizemos isso para aí duas vezes, duas vezes. Duas vezes, uma com uma banda aqui de Vilonga e outra também com umas miúdas que tocam aqui na orquestra que estavam a estudar em Inglaterra e depois da entrevista elas estiveram ali um bocadinho a tocar connosco, pá, muito fixe, ok, muito fixe. ok. Epá, eu imagino sim, eu nunca, ou seja, este podcast para já ainda é só contexto digital, não é? Mas eu imagino que presencialmente se dê para fazer muita coisa, não é? Ah, E até porque abre-te várias portas, pá, e tu dá para fazer as coisas engraçadas. Boa, boa. Olha, então, mas também para ajudarmos depois aqui a malta que vai estar aqui a ouvir o podcast, se calhar é melhor porque a malta queixa-se um bocado que eu não faço assim grandes enquadramentos, não é? Porque a malta começa a falar e a conversa começa a fluir. Pronto, ok. Mas se calhar para ajudar depois aqui a malta que vai ouvir, vamos começar com aquela questão básica, não é? Se puderes ajudar, claro. Quem é o Marcos Rebosto, não é? Porque tu estás muito presente em muita coisa. E se puderes ajudar aqui depois um bocado nesse sentido aqui à malta, quem é o Marcos Rebos? Opa, o Marcos Rocha é um gajo muito parvo, muito maluco, aqui de Vilonga e que pronto, e que se começou a fazer coisas e achou isto engraçado e está farto de estar bem e então continua a fazer de vez em quando umas coisas para perder tempo e coisas do género. Pá, 47 anos aqui de Vilonga e participo aí com algumas, já participei mais, agora um bocadinho mais devagar, mas ainda assim vamos de vez em quando organizando algumas coisas. Epá, casado, um filho, epá, também o puto já está aí a começar também agora com um livro.
Ok. Sei dizer mais, pá. Eu não gosto muito de falar sobre mim, pá, sinceramente. Eu percebo, eu percebo. Tu já esteve desse lado e estão-me a querer puxar também mais vezes e isto, quando é para falar de nós, é complicado. Não é É, fácil. pá, não é nada Não é fácil, fácil. pá. É mais fácil falar dos outros. Exato. Olha, então, mas o teu filho vai lançar um livro, é isso? Vai lançar agora, muito em breve, por acaso esteve a passar agora o, o spot do livro na SIC, epá, e vai lançar agora, em princípio, durante o mês de agosto, já vai ter o livro cá fora. Ok, ok, ok. E bem, eu se calhar vou-te perguntar, porque assim, eu não sou-te sincero, é muito, muito raro ver televisão. Aliás, é muito raro ver notícias. Ou ver os canais nacionais. Eu costumo dizer que eu pago a nós só para ver HBO ou Netflix. Mais nada. É por isso que eu pago. E para ter internet. Somos dois, Pronto. somos dois. Olha, o teu filho tem que idade? 23, vai fazer agora em agosto Já é 23. um homem. Ok, boa. Que Yeah. livro? E qual é o livro? Já agora, que se calhar depois vou. Um livro é um conto infantil, Casa do Doutor Consciência, uma coisa assim. Ainda não Não te decorei o gostas do nome. nome, ok. Mas eu vou Ainda apontar não aqui, decorei o nome. portanto, é o doutor Não, mas eu digo já, pá, que eu tenho estado a partilhar isso aí à da força Casa toda. Consciente, ok. Eu vou-te já dizer qual é que é, pá. Eu tenho isso aqui também à mão. Já agora fica a mensagem passada. Deixa-me lá aqui ver. Ainda hoje fiz já algumas 40 partilhas e tive a ver os 50 vezes o spot. Ok, Pá, só que isto é um nome assim um bocadinho diferente do normal, e que também se torna engraçado por causa disso. Eh, e já agora fica também aqui a mensagem no ar para quem quiser ver e comprar. Capitão e a Casa do Doutor Consciência. ok. Então é o Capitão e a, É um conto e a, infantil, portanto, quem tiver miúdos, infantil-juvenil, pronto, e quem tiverem e a uns miúdos, Casa do Doutor. se quiser, pode entrar em contato com o João Rebostos Textos. Está no Instagram, está no Facebook, portanto, olha, fica já aqui a divulgação Claro, também. eu depois o meto nas notas do episódio também. Qual é que é o contacto, outra vez, já agora? Que eu não apontei? João Rebocho Textos. Rebocho, textos, ok. Boa. Porque eu assim meto nas notas do episódio também. Ok. João Rebocho, textos. Boa. Epá, isto é, ou seja, é um livro direcionado para o público infantil, é isso, para Sim, é crianças. público infantil, sim, infantil-juvenil, Infantil-juvenil, sim, ok. sim. Não sei se posso já dar aqui spoilers ou não e perguntar-te sobre o livro, se souberes, não sei. Podes falar sobre isso? É pá, isso não, Se não, isso cabe-lhe a ele, pá, isso se cabe-lhe a ele. calhar. Só estou a fazer a Claro, claro, publicidade, isso o resto cabe-lhe claro. a ele. Porque quem escreve é que sabe como é que interpreta aquilo que Claro, escreve, não claro. é? Portanto, por acaso ainda não me foi. Quer dizer, eu já li o livro, não é? Mas como ainda não recebi a apresentação para questionar sobre este ou aquele ponto, deixo isso à consideração Claro, dele. claro. Não, isso depois, quando houver a apresentação, será divulgado e a gente há de divulgar nos canais. Mas isto também só para te Sim, mostrar que ele também foi um bocadinho atrás desta parte cultural, porque aquilo que se organizava ou que se tentava dinamizar aqui em Vilonga era um bocadinho a parte cultural. E ele foi buscar essas raízes, pá, e está tentado aproveitar. Pronto, agora vai o livro e ele já tem mais coisas escritas, há de sair mais coisas também. Olha, deixa ver. boa, boa. É assim, isto é muito interessante, até porque lá está. E se calhar pegando nesse ponto, porque tu és uma pessoa que eu já percebi que estás muito presente na comunidade de Vilonga, não é? Na parte cultural, da cultura e nas artes e na música de Vilonga, não é? E não só, na política também, certo? Política, ou seja, vamos lá ver, pelo menos em movimentos. Não, é exatamente, é isso mesmo, é isso Pronto. mesmo. Aqui nos movimentos políticos, digamos assim, até porque quem abrir o teu Facebook, não é? Por exemplo, Está logo tem apresentado, não é? logo uma capa de Facebook, não é? Que é abaixo o patronato explorado. Explorado? É isso? Explorador, Exploradores. explorador. Não, o patronato nunca é explorado, o Exato. trabalhador é que é explorado. Exatamente. Portanto, tem aqui depois a faixa, não é? Do sindicato. Tu és, e eu já percebi, não é? Tu és uma pessoa muito ativa aqui nesta questão, nestes movimentos, não é? Tu estás sempre presente.
Sabes que eu tive 25 anos fechado dentro de uma fábrica, pá, e quando tu tens a oportunidade de expandir aquilo que tu tens na cabeça, depois, quando sais, epá, é fazer tudo e mais alguma coisa. Eu trabalhei e trabalho ainda, trabalho há 26 anos na Matutano, né? Pá, e pá, que era, passa publicidade, não devia passar a publicidade, mas pronto. Nós, pá, é uma prisão muito grande tu trabalhares numa fábrica fechada entre quatro paredes, sempre com as mesmas pessoas, sempre com as mesmas conversas, sempre a fazer a mesma Uhum. coisa. Pá, e quando tu tens a oportunidade de saíres e aproveitares para fazer coisas diferentes, epá, e até podia, ao início, nem era realmente aquilo que tu mais gostas, não é? Porque se calhar nem era uma área pá, com que eu me interessasse e me identificasse muito. Pá, mas aos poucos e poucos vais ganhando o gosto da coisa, pá, e neste momento adoro fazer isto. Pá. Ok. E A parte a sindical, não parte é? A parte sindical, sindical. exatamente. Ou seja, 25 anos, isso é uma vida, não é? É uma vida. Yeah. Ou seja, é engraçado porque essa questão da parte dos operários fabris, não é? Sempre, ou seja, foram aqui os pioneiros, não é? Da indústria, da revolução da indústria. Esse conceito, claro, que já sofreu aqui muitas modelações. Eu próprio já o fui, que eu já fui imigrante em Inglaterra e já passei por essa experiência. Um, o, o, Tu consideras que as pessoas nesse tipo de trabalho, nesses ofícios, continuam a não ser valorizadas? Ou achas que as coisas estão a mudar um bocadinho? Epá, Se calhar estou a ser eu, aqui. sabes que eu vivo muito, o meu sindicato é muito virado para a indústria alimentar pá, e todos os dias lido com vários trabalhadores de várias empresas de vários pontos do país. E o que eu sinto é que realmente não são valorizados. Não são valorizados. E cada vez mais existe um aproveitamento por parte das empresas e da indústria eh, aos trabalhadores. E existe esse aproveitamento. E isso é claro, é evidente. Basta às vezes estar 5 minutos a falar com certas pessoas. Pá, também há trabalhadores que depois esticam aqui um bocadinho a coisa, né? Mas a gente tem que ir aprofundar, porque às vezes não é bem a realidade que nós ouvimos a primeira vez, pode não ser bem a realidade daquilo. Temos que falar com mais pessoas, tentar perceber a situação, temos que participar mais ativamente para tentar identificar os problemas, mas a verdade é que eles existem, pá, e cada vez são mais. E quando tu avanças no tempo e pensas que isto já não existe, Paulo, estás muito Existe, enganado, existe. existe mesmo. Infelizmente existe. Existe, e é interessante porque assim, e agora com esta questão toda da evolução tecnológica, não é? Do boom da tecnologia, das inteligências artificiais, já existe aí muito receio, não é? Muita coisa em várias vertentes da sociedade, não é? Claro, E é engraçado que está a acontecer este fenómeno, mas por outro lado ainda tens o contexto fabril, neste caso o alimentar. alguém tem que trabalhar com as máquinas, pô. Eles, por mais investimento que façam na melhor maquinaria do mundo, tem que lá estar alguém para tratar e para trabalhar com essa maquinaria, Sim, não sim, é? Tem que estar lá sim, alguém. porque lá está, até. E não era estar 10 pessoas, 10 trabalhadores a fazer aquele trabalho e agora estar só uma ou duas, mas tem que lá estar alguém, Sim, percebes? Tem que lá tem estar que estar alguém. sempre a mão humana. Há sempre um trabalhador por trás de qualquer coisa, Sim, sim. não é? Sim, porque lá está. Eu acho, eu não acredito que vamos estar 100% dependentes da tecnologia Não, em tudo. 100% eu acho que é difícil. Epá, mas eu não sei, isto está a tomar proporções de tal maneira não é? Que isto, quer dizer, eh, desde que surgiu a inteligência artificial mais profundamente, não é? Porque já existem muitas vertentes, isto tem estado a ser construído muitas coisas, mas sim, eu acho que 100%, 100%. precisas sempre dos trabalhadores para trabalhar com aquela máquina, para ligar, para desligar, para pôr em funcionamento, para reparar avarias, para tudo e mais alguma coisa. Por mais computadorizado que possa ser uma indústria, o trabalhador é uma peça fundamental no funcionamento daquela empresa. Epá, é importantíssimo. Cada vez mais. Eu noto isso na empresa onde eu trabalhei, onde eu trabalho, ehm, que se calhar na altura que eu fui para lá há 26 anos atrás, haviam 15, 20 mulheres para fazer uma função, e agora, com a melhor tecnologia do mundo, estão lá sempre 4 ou 5, estás a ver? Porque depois há vários turnos e há Uhum. sempre 2 ou 3 em cada turno, portanto,
Há sempre alguém que é necessário. O trabalhador, o ser É humano sempre é sempre necessário. uma peça importantíssima na elaboração de uma empresa. Mas notas que ainda existem casos de exploração. Epá, e basta ligares as notícias e vês no dia a dia, pá, a quantidade de greves e de manifestações e de concentrações de trabalhadores ao longo do país e em todos os setores, no público, no privado. Epá, infelizmente a coisa está preta. Sim, sim, sim. E com o custo de vida a aumentar cada vez mais, epá, cada vez mais pá, o trabalhador tem essa necessidade de exigir melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, epá, e isso faz parte, é Sim, importantíssimo. aliás, como tu dizes bem, eu, não, eu é raro ver notícias, mas leio, pelo menos vou lendo e vou vendo assim alguns trechos, e é desde a área da saúde, né, a área da saúde, os professores, eh, médicos, enfermeiros, Enfermeiros, pá, professores, tens vários setores, comboios, os autocarros, carris, epá, TAP, epá, é esquece. tudo. É uma panóplia de empresas e de setores a fazer greve. Esquece. Está tudo em greve, ou seja, Está está tudo a tudo a apertar, apertar. está tudo a apertar. Exatamente, está tudo a apertar. E as rendas da casa vão começar a subir novamente. Vão. Aliás, eu até trabalho no mercado, portanto, a coisa, Ah, isto não pois, vai, tu sabes isso melhor que sim, eu. isto não vai estar fácil. Aliás, Talvez todos nós sentimos, até eu já sinto também, não é? Porque, tanto eu e a minha era isso mulher que eu já tinha, subiu também a por prestação. acaso era isso que eu te ia perguntar. Tu trabalhas no setor imobiliário, como é que está a reagir o setor? Agora vou-te fazer a pergunta Estás a à ti. vontade que isto é uma conversa. Como é que está a reagir o setor a todo este aumento? Pá, Olha, as pessoas, acaba. eu acho que as pessoas que têm cada vez menos dinheiro pá, parece-me que vocês continuam a vender casas assim. Sim, isto é um misto, sabes? Isto é um misto. Eu vou-te explicar a minha visão, não é? E depois para quem estiver a ouvir o podcast, porque à data de hoje, à data da gravação do episódio, esta é, é a minha visão, não é? Que é a minha realidade. Vamos lá ver. Existe sempre investimento estrangeiro, ok? Apesar de estar mais que público que isso não é o que causa, não é? Aqui a questão da habitação em Lisboa e em Portugal. Segundo os dados do INE, acho que é 3% o investimento estrangeiro em Portugal, portanto. Mas portanto, há sempre pessoas com capital próprio, ok? E claro que quando falo aqui de pessoas com capital próprio, são aquelas grandes famílias, aquelas grandes empresas, não é? Pessoas que têm, não é? O seu dinheiro e conseguem adquirir casas assim. A malta do crédito de habitação, essa sim já é mais complicado, porque tem que ter a entrada, tem que ter o que é preciso para dar de entrada, independentemente do valor da casa. Se for uma casa de 300 mil, é que isto depois, lá está. Também depois tem a ver com a taxa de esforço, não é? Com tudo isso, que é se consegues depois obter o crédito ou não, não é? E as condições que tens no trabalho, se estás efetivo, se não, há quanto tempo é que estás no trabalho. Um, mas o problema aqui é as taxas de juros, não é? As taxas de juros têm subido, não têm parado. E mesmo aquela malta que até conseguia, se calhar, há 6 meses atrás, adquirir um crédito bancário, ou seja, comprar dinheiro, né? Porque no fundo é isso que a malta faz, né? Todos nós fazemos, é comprar dinheiro. A malta não está a conseguir porque as taxas de juros estão elevadíssimas. E se calhar uma prestação de 300 e tal ou 400 por mês, de uma casa de 200 ou 300 mil, se calhar essa prestação vai ser 2 vezes mais. E esse fator pesa muito, claro. E assim fica complicado. Mas quando tu falas nessa malta, é a É a maioria. maioria, claro. É É a a maioria, não maioria. é? Porque o crédito estrangeiro é uma minoria, Sim, 3%, sim, sim. as grandes famílias também deve ser uma minoria, quer dizer, se calhar cada vez é mais uma maioria, mas pronto, esse número está a crescer, mas também não deve fugir muito disso, e depois tens a grande parte dos créditos que é da população em geral, não é? Da malta como nós, Sim, que sim, sim. sente no bolso ao fim do mês estas subidas repentinas do crédito à habitação. Pá, Sim, sim. pronto. Todos nós estamos no mesmo barco. Até porque eu trabalho no mercado, mas eu e a minha mulher, nós temos casa também comprada a crédito e a prestação subiu-nos 260 euros. E temos O teu salário, quanto é que o subiu? O salário teu não salário e o sobe, teu familiar exatamente. fazer conjunto. Exatamente, o salário não Pois, sobe. mas é triste, não é? Portanto, ou seja, isto acaba por ser uma moeda de dois lados, não é? Porque, por um lado,
quem trabalha neste mercado não deixa de ser um negócio, não é? Não deixa de ser, no fundo, uma profissão que todos nós fazemos, mas por outro lado, depois, lá está, temos de ter aqui uma sensibilidade muito grande para conseguir gerir tudo isto, porque sim, chegamos a ter situações de clientes que realmente estão. Ou seja, vem ali o sonho deles à frente, não é? À sua frente, mas depois muito rápido é tirado o tapete por Sim, pá. causa das condições, não é? Das taxas de juros e tudo mais. Tu deste, tu deste o exemplo que a tua renda subiu 260 euros, não é? Fora o que já estava. No comum do trabalhador, quem é que recebeu um aumento de 260 euros que pudesse cobrir o aumento só do crédito bancário? Depois há o Claro. resto, o resto dos bens alimentares que todos Sim, eles estão a subir tudo. quase semanalmente. Pá, e os salários? Os Os salários? salários não sobem. Os salários não Isso sobem. é, isso é, Isso é que é o problema. Isso é que é o problema. isso é uma coisa. E é isto eh, é isto que eu me deparo todos os dias, não é? Estes problemas todos, pá, que a malta começa a sentir cada vez mais e também a sentir a necessidade de ir para a rua para protestar e reivindicar melhores salários, pá, porque 760 euros, ninguém. Uma pessoa que viva. Faz este exercício, uma pessoa que viva sozinha, já nem vou falar com filhos, sim, sim, sozinha, sim. e que paga um crédito bancário ou uma renda no valor de 500, 600, e já estou a falar assim Uhum. muito por baixo, epá, como é que sobrevive a pagar água, luz, gás, os bens alimentares, o comer todos os dias, os produtos de higiene? Epá, como é que sobrevive? Como? Como é que vai ao teatro? Como é que vai ao cinema? Como é que vai ver um espetáculo musical? Epá, não sei. Eu às vezes, quando vejo os concertos cheios e com bilhetes a cento e tal euros e vejo outras situações, às vezes de grandes ajuntamentos de pessoas, epá, faz-me um bocado de confusão como é que as pessoas conseguem ter dinheiro para estas coisas, ainda ter dinheiro para estas Sim, coisas. porque isto está Mas cada vez pronto. o cinto mais a apertar, não é? E não Sim, fica. E é de estranhar se tiveste o exemplo dos Coldplay, não é? Em Coimbra, que isto foi a loucura. por Isto foi a exemplo, por loucura. exemplo, por exemplo. Eh, e eu tive a mesma reação que tu estás a ter agora, não é? Como é que esta malta não é? Vai buscar? Eu também gostava. Aliás, eu cresci com Coldplay, quer dizer, tu tens, vamos lá ver, tens 47, eu tenho 37, portanto, eh, temos aqui uma diferença muito grande de idades e tu de certeza cresceste com Coldplay ou apanhaste o aparecimento deles. Paulo, eu digo já que eu música sou música portuguesa, Só pá. música Sempre, portuguesa? sempre, sempre ouvi muita música portuguesa. Sinceramente, se me perguntares uma música dos Coldplay, pá, eu não sei se consigo dizer, cantarolar, a sério. Nem queres fazer esse exercício Não, sequer, que não, eu nem não. Então, consigo. olha, então já agora Agora, se me perguntares bandas portuguesas, é pá. vou puxar aqui pelo baú. As tuas bandas portuguesas favoritas. Eh, Eu acho que já falamos sobre isto da outra vez em que nos encontramos sobre o café. Sabes que eu cresci muito, sou de 76, décadas de 80, 90, o que estava a bombar era os censurados e os pesticida e os mata-ratos uhum. e foi isso que... aliás, foi das primeiras bandas que eu ouvi. A minha primeira cassete, ainda me lembro. Eu não sei se foi a ti que eu te contei isto. A minha primeira cassete tinha mata-ratos de um lado e pesticida do outro. Portanto, o Portem-se Bem e o Veneno, acho que era o Veneno, acho que era o álbum Veneno. O Pesticida é que é. Acho que era o Pesticida é que é. E o de Mata-Ratos era o Rock Radioativo. E foi o meu primeiro disco. Ainda o tenho aqui atrás bem guardado. Mata-Ratos, Rock Radioativo. Pá, ainda hoje ouço quase todos os dias. Não é? O som que passa no meu carro é sempre dentro desse género. Portanto, olha, e já tenho o bilhete para ir ver o festival que é organizado pelo Miguel Newton, dos Mata-Ratos, a Fatela, que é aqui lá em cima no Norte, que ele organiza todos os anos, e onde vão estar os Mata-Ratos também, e já tenho bilhete comprado para lá ir. Mas são estes pequenos espetáculos, estás a ver, que eu mais aprecio e que mais gozo me dá de ir. Porquê? O bilhete custa-me 10 euros, não é? Mesmo que um gajo vá até Viseu e gaste 40 ou 50 de gasóleo, pá, passa lá à noite, epá, se calhar no final gastas tanto dinheiro como se fosses ver os Coldplay, não é? Mas estás a apoiar uma coisa que é nacional, uma coisa que é organizada por um gajo também que gosta de organizar, estás a valorizar o trabalho que é Uhum, uhum. feito numa certa e determinada zona do país, que se calhar nunca mais lá vais ou só lá vais para o ano novamente.
Pá, e isto é importante dar esse contributo e é isso que eu tento fazer, seja em Viseu, seja no Algarve. Olha, ano passado estive no Algarve, no Alentejo, no Alvalade da Rise, que é um festival também underground. Pá, são estes festivais que me dão gozo ir e que eu vou quando posso e quando tenho disponibilidade vou, porque é isto que eu gosto. Tu, ou seja, tu és muito a favor de apoiar aqui a música portuguesa, a cultura Claro, portuguesa, tudo o que seja é. nacional e local. Né? Eu Tudo, já tinha, tudo seja já tinha nacional. percebido um bocadinho nisso, lá está, até porque entrar no teu Facebook, quem tiver acesso, pelo menos, vai perceber também que estás muito presente aqui nesses eventos. Eu cheguei-te a perguntar até, inclusive, se tu tocavas, não é? Se tocavas ou se tinhas banda, porque Já tive, dava essa sensação. Já tiveste banda? já tivemos, pá, já tivemos aí uma banda Zeca para brincar um bocado. Ah, pá, na altura, e vou-te dizer, eu acho que eu não disse, mas na altura ainda ganhamos um concurso, isto em 94, pá, aí 95, 93, pá, 93, 94, 95, pá, aí, ganhamos um concurso de bandas aqui em Alverca. Aliás, o primeiro concurso de bandas na altura, em que a Câmara de Vila Franca de Xira uh, dava este contributo à malta da música e que organizava festivais de música Uhum. e concursos de música. E o primeiro que houve da Câmara nessa altura foi aqui na Chasa. Nós ganhamos esse primeiro concurso de bandas Boa. E, e era, do Conselho. e como é que já agora como é que se chamava a banda? Era a banda chamava-se Cirrose Caótica. Cirrose. Cirrose Cirrose caótica. Caótica. Ok. Na altura existia uma banda que era os Corrosão Caótica. Não sei se já ouviste falar. Não, não, mas já vou Não. pesquisar. Corrosão, Na altura havia uma banda que era os Corrosão corrosão Caótica. caótica. E a gente, epá, olha, vamos pôr aqui Cirrose Caótica, é parecido. E depois havia bem da malta que se. Mas vocês são os Corrosão? Não, somos os Cirrose. Epá, porque os Corrosão já tinham assim um certo nome, estás a Ok. ver? Então a malta comparava-nos muito com os Corrosão. Mas não, éramos os Cirrose Caótica e pá, e foi fixe, pá, foram bons tempos. Depois, entretanto, tivemos a infelicidade do nosso baixista falecer num acidente, pá, e depois paramos por ali. Agora, aí há meia dúzia de anos atrás, voltamos também a convite aqui da Junta de Freguesia de Vialonga, hum, que eu já os andava a chatear há algum tempo, porque era importante, e porque Vialonga é uma freguesia muito rica. Tens o Zé Pet Gang, tens a Uhum. Neni, pá, e sempre foi uma freguesia muito rica, com muito valor na cultura, na música, nas artes, e era importante dar esse apoio a quem é de Vialonga e que precisa de mostrar o que faz. E eu, na altura, chateei a junta de freguesia, pá, olha, pá, a gente estávamos a pensar aqui em recordar os velhos tempos da banda e estávamos a propor tocarmos nas festas de Vialonga. Pá, e os gajos aceitaram, estás a ver, o presidente da junta, na altura, o Sr. José António, pá, 5 estrelas, epá, então, Rebocho, conta com isso, pá, agosto, vocês vêm tocar às festas. E pá, aí, foi para aí, se calhar aí há 8 anos. 8, 7 anos, que nós fizemos, pá, ensaiamos, fizemos aqui uns ensaios, convidamos a malta, alguma malta conhecida também para participar connosco, pá, e fizemos aqui uma festa muito gira, que a malta adorou, e depois ainda repetimos, 2 ou 3 anos depois, repetimos novamente. E ainda demos aqui mais uns concertos em Santaria e tal. Pá, foi fixe, foi fixe, foi fixe. Eu já percebi que ou seja, tu vives a música, não é? Tu gostas desse. Pá, se pudesse Se ir a pudesse, mais, mas não posso. se pudesse ir mais. Se pudesse ir a mais, não posso. Ou seja, Via Longa já percebi que tem aqui uma base, não é, de malta da música muito forte, não é? Até É, tá. porque eu já tinha partilhado contigo, eu e a minha mulher viemos morar para esta zona há relativamente pouco tempo, não é? Eu não tinha noção, eu até já tinha aqui alguns amigos, mas quer dizer, eu não tinha noção que esta terra era assim. E já tenho ido a alguns festivais aqui e tenho visto que isto tem sido, em termos de música, principalmente rock também, não é? Rock tem sido uma coisa que é a minha base, isso é a minha paixão também. Tem sido uma coisa muito, muito intensiva. Um, E tenho pena de não fazer, por exemplo, dentro do hip hop, tens aqui em Vialonga, pá, aliás, este parque residencial que existe aqui em Vialonga, isto é uma mina, pá. Isto é uma mina. E tu tens aí N malta, com as condições possíveis a fazer música, pá.
e muita de nós não conhecemos, não é? Porque é uma coisa muito aqui underground Uhum, entre uhum. eles e faz um, canta o outro e depois convida aquele. Pá, mas já houve vários exemplos de malta que saiu, que já é conhecida. Tens o caso do Zé Sim, Pet sim. Gang e desta Manny e do Fênix e do Giovanni, pá, que já, o Alibed, acho que é Alibed que se chama, pá, que já é malta, que já começa a participar e o nome já começa a vir e já começa a aparecer, mas ainda tens muitos outros que estão a começar agora e estão a seguir essas pesadas, essa malta mais velha, pá, a fazer muita, muita música aqui. Pá, portanto, isto é uma mina e há que dar a oportunidade a esta malta de mostrar. E pena tenho eu, e tenho, tenho muita pena, de não conseguir fazer um festival de hip hop aqui em Vialonga. Pá, não consigo porque é mais difícil, por N razões, é mais difícil organizar um festival de hip hop aqui do que, por exemplo, dentro da área do rock e do metal e do punk, que é muito mais fácil e é aquela com que eu mais me identifico. E por isso é que nós também já organizamos o Violonga Fest desde sexta edição, desde 2016, salvo erro. Ok. Ou seja, portanto, tu fazes parte, ou seja, tu organizas o Via Longa Fest ou fazes parte da organização? Certo, É isso? Ok. certo. Hum, só estou aqui a tirar umas notas que isto depois é importante. Eh, Pá, basicamente eu organizo o Violonga Fest. Tudo o que diz respeito a bandas, tudo o que diz respeito a som e bandas, sou eu que trato. Depois a parte da comida e da bebida, isso depois é a sociedade que recebe o Violonga Fest. Mas tudo o que diz respeito às bandas é comigo. ok, boa. E Tudo. porquê é que achas que é difícil organizar um festival de hip hop? Tem a ver com a questão cultural musical aqui presente em Via Longa, que é mais rock? E é mais fechado, estás a ver? É um meio mais fechado em que é mais difícil tu integrares e de participares e de falares, porque a malta é mais fechada entre eles, percebes? E logo isso também depois não permite que tu andes aqui a conhecer este e conhecer aquele. Pá, eu sei que existem, pá, mas se me perguntares nomes eu também não os sei, não é? Se calhar, se me perguntar ao meu filho, ele já sabe, mas para mim é mais difícil. Porque já são idades diferentes, são meios diferentes e para mim é mais difícil ter esse conhecimento. No entanto, o rock já não é bem assim, não é? Eu participo, vou aos concertos e falo com a malta conheço já existe um meio que a malta se conhece quase toda, percebes? É mais fácil esse relacionamento do que com outro estilo musical. Mas era uma coisa que eu gostava um dia de fazer. Ainda assim, pá, foi em 2000 e, deixa-me ver, 2017, 2018, ainda consegui fazer, e novamente com o apoio da Junta de Freguesia na altura, com o Zé António, com o Presidente Zé António, pá, sempre uma pessoa sempre disponível para ajudar esta malta. Ainda trouxe aqui o Fênix, que nunca tinha atuado em Vialonga, e, por exemplo, os Wet Bad Gang são de Vialonga e nunca tocaram em Vialonga, não é? Ok. Ou se tocaram foi uma coisa assim, muito ao início, quando começaram a aparecer. E o Fênix também é um bacana aqui de Vialonga que faz muita música dentro do género hip hop e que também já tem algum reconhecimento. Teve aqui nas festas de Vialonga, epá, eu falei com o gajo, epá, porque também já é da minha idade, estás a ver? Ou ligeiramente pouco mais novo é do que eu. Pá, fui lá bater à porta do gajo, encontrei-me com o gajo, pá, vamos, opá, como é que é? Vamos tocar aqui violão às festas. Pá, isso era fixe. Pá, então está tudo tratado. Vais, dia X, tocas nas festas de violão. O gajo ficou aqui nas festas de violão. Pá, infelizmente, depois as coisas mudam e, pá, e posso dizer que dentro dessa área, dentro desse género, não tivemos mais ninguém recentemente nas festas de Vialonga, que com imensa pena minha, pá, mas dá aqui muita malta com valor para tocar. E as festas de violão é uma rampa de lançamento, como, por exemplo, a Câmara Municipal, que deveria de apostar e ter uma aposta mais forte na área cultural, que antes tinha, e que isso foi-se perdendo ao longo dos anos. Tu, neste momento, não tens um concurso. Quer dizer, agora, recentemente, houve um em Alverca. Mas durante muitos anos não houve um concurso de bandas, por exemplo, pudesse, que a malta que tem bandas e que faz música, pudesse pensar, epá, não, vamos criar uma banda, vamos ensaiar, porque nós já sabemos que pelo menos no concurso de bandas de Vila Franca de Gira nós podemos participar. Né? E pá, isso perdeu-se esse hábito, perdeu-se essas rotinas, perdeu-se essa parte importantíssima no Conselho. Pá, e olha,
tu tens menos de 10 anos que eu, mas provavelmente ouviste falar de bandas do Conselho de Vila Franca e agora conta. E de certeza conheceste algumas, ou ouviste pelo menos o nome, e agora se calhar se eu te perguntar 5, tu não conheces. Bem, se calhar provavelmente. Até porque isto, não é? Há sempre muitas bandas a surgir também. Mas de certeza conheceste, ou ouviste, ou pelo menos ouviste, nomes de bandas antigas que faziam parte aqui, pelo menos aqui do Conselho de Vila Franca. Provavelmente. Ou não tiveste Sim, conhecimento. Não é? provavelmente. Por exemplo, tem o Sarcastic Angel, no Sarcastic, que foi uma banda que chegaram a lançar álbuns e tudo, os Immunity de Vila Franca, os Miss Kiss da Lhandra, pá, tinhas N bandas aqui do Conselho, os Chirrose, na altura também, da Póvoa, os, e eles ainda existem, acho que eles ainda tocam. Agora falhou-me o nome. Tem uma miúda que canta e tudo. Existiam Eu várias posso bandas. tentar ajudar ao pesquisar aqui. Deixa-me ver, pera. Porque isso é fácil, portanto. Ora. Por acaso tinha o álbum deles aqui, mas só para não ir ver. Não. Pá, mas tinhas essas bandas. E agora, se calhar, tens uma em Alhandra, que é o Speed Demon. E se eu te perguntar mais 3 ou 4, fica difícil tu responderes. Tens os Conado também. Tens os Taberna. Ainda assim vão aparecendo aqui e ali. Mas de resto, pá, muito, muito mais fraco Ora, do que há uns anos bem, eu atrás. pensava que ia encontrar, mas afinal não estou a encontrar aqui informação nenhuma. Isto também é uma questão, isto também é uma coisa que. Deixa-me ver se é esta. Eles estiveram no Violão da Os, Festa, pá, na segunda os Solaris, edição. será os Solaris? Não. Não. Não, não. Eles estiveram no Violonga Fest na segunda edição, pá, e Violonga Fest, segunda já agora, edição. exatamente, se calhar já Eu agora, vejo, eu vejo aqui, deixa-me ver. Porque se eu encontrar aqui. Mas é engraçado que. Pois, não encontras, não está mal. A deixa-me ver. gente Encontra a sexta edição, encontra a quinta, nona. Ok, pois. Isto é. normalmente é sempre assim, tu nunca encontras aquilo que tu É um queres. bocado. Olha, então, mas já agora. Mas já agora, aproveitando. Porque Olha, era o Súnia, é o Súnia da Póvoa. Súnia? Súnia, Súria. sim, da Póvoa. Súnia, Súnia. Súnia. Sunya. S-U-N-Y-A. Súnia. Ok. Pronto, já vou tentar então ver, já encontrei, já vou ver. Ou seja, isto há muito talento, não é? Há muito talento e há muita malta com muita qualidade a fazer música em violonga, já percebi, não tinha essa ideia. Porquê é que tu achas que. Música e E outras outras coisas, sim, coisas. outras coisas. E outras Porquê, coisas. porquê é que tu achas que se perdeu essa questão que estavas a falar há pouco das câmaras, não é? E por aí vai, de se perder essa questão de fazer os concursos e de estar a interagir com a comunidade nesse sentido? Tens ideia? Olha, não tenho ideia, mas eu faço-te outra pergunta. Vai ver o orçamento que o Estado entrega para a cultura? Pois não sei, acredito, não sei, mas acredito que não seja muito bom. Depois isso responde a tudo o resto, Pois, eu não é? percebo. É cada vez menos os apoios que não só na música, que em toda a parte eh, de cultural têm para poder fazer seja o que for. Desde o teatro, desde a música, desde o cinema, desde curtas-metragens, é tudo. É muito difícil cada vez mais fazer seja o que for dentro dessa área. É engraçado, eu tenho menos de 10 anos que tu, mas tu então imagina, mas eu sempre ouvi, desde que eu cresci, né, até hoje, eu sempre vi e sempre ouvi estas questões de haver sempre cortes na parte da cultura, na parte da música, dos apoios, sempre houve estas questões. Porque isto é a minha questão, ou seja, é aquilo que eu tive sempre na cabeça, porque é assim, eu tenho familiares, inclusive, que já tiveram bandas também, primos meus já tiveram bandas, as bandas de garagem, né? Depois houve um deles que até chegou a lançar três álbuns, se não me engano, e que era de pop rock, mas depois, entretanto, também pararam. Precisamente porque, lá está, ou seja, isto não há apoios, não há incentivos, não há nada. Porquê que o governo, ou seja, se tens ideia, claro, pelo menos a tua opinião, se tens uma opinião formada sobre essa matéria, que é porque é que há estes cortes em algo que é o entretenimento das pessoas, e por um lado é o entretenimento do público de quem gosta, e por outro lado é a profissão também de quem faz isto, não é? Porquê é que não há mais investimento? Não é? Isto é um bocado, isto é estranho, porque depois, quando existem
quando os artistas existem e a música é boa e o teatro é bom e o cinema é bom, a malta adere, a malta vai ver, a malta está presente. Só que por outro lado tens este problema, não é? Que não há incentivos, não há apoios e depois muitos artistas vêm-se forçados a fechar portas. Eu acho que é tudo uma bola de neve, não é? Ora, se tu não vais ao teatro, aquele teatro local, não é? Que faz aquele teatro na freguesia, mais, com muitos poucos apoios, se tu não vais ver essa peça nunca há de sair dali. Se tu não vais ver um teatro a uma Dona Maria ou Lisboa, um teatro qualquer, em que aí já pagas um valor considerável, ou seja, o teatro aí já não é para todos, já é só para uma faixa etária, para uma classe média alta, porque também tem que ir buscar, mas esses também já têm mais opções de escolha do que um teatro local. Eu acho que as políticas que o governo tem tido ao longo destes anos não têm sido as melhores para a área cultural. E depois isso reflete-se nos pequenos artistas que querem fazer alguma coisa, que querem aparecer com alguma coisa. Isso é mais difícil de se conseguir fazer. Enquanto os outros, que já têm outra dimensão, aliás, eu não sei, eu podia te fazer a pergunta: tens algum amigo teu neste momento que viva só da música, por exemplo? Ou tens algum amigo teu, por exemplo, que viva só do teatro? Não, Se calhar não não. tens, ou Só, por exemplo, tens ou só outro, não é? exclusivamente disso, não. Estás a ver? E lá está. Mas porquê? Mas porquê que não se consegue viver da música e do teatro? Porque não há apoios, porque as bandas, infelizmente, para poderem tocar às vezes em certos sítios, têm que reduzir o orçamento ou então não vão lá tocar, porque não há essa sustentabilidade da parte do comércio em, olha, ok, nós temos aqui um bar aberto e venham cá tocar que a gente paga-vos 200 ou 300 ou 400 euros. Isso é cada vez mais difícil, percebes? Portanto, as bandas têm que baixar o preço, e tu, por muito que gostes de música, por muitas guitarras que tenhas que comprar, porque sabes como é que são os guitarristas, os bateristas, gostam de ter o seu material, é um material que não é barato, é um material caro, que precisa de investimento, e a malta tem que ter outro trabalho para poder financiar esse investimento. E depois, às vezes, as coisas não saem dali porque lá está, a malta prefere ir ver os Coldplay e pagar 100 euros por um bilhete do que ver os Mata-Ratos e pagar de 5 euros e beber cerveja a 1 euro do que nos Coldplay, que um balde de cerveja. Olha, agora vi nos Rammstein, pá, um copo de cerveja era 5 euros, pá, isto A está... sério, olha, eu vou-te ser sincero, estive quase tentado para ir a esse Rammstein, não é? Porque eu cresci com Rammstein e quando eu vi que eles vinham cá, eu fiquei maluco, mas depois lá está, olhei para os preços e eu assim, não, está fora de questão. É pá, Eu também acho que era um copo de meio litro, mas ainda assim, pá, era 5 paus, pá. sim, não Era faz sentido. impressionante, é Não faz impressionante. sentido. Tu, tu, Mas pronto, não, porque repara, a máquina, é a é máquina a máquina, trabalhar, pois. exatamente. E isso faz sentido, porque repara, se eu consumir 3 ou 4 copos de cerveja, não é? No concerto de Rammstein, 5 euros cada um, quer dizer, eu à vontade, só nesse concerto, largo ali, se for preciso 50 euros, fora o preço do bilhete que já foi, não é? Sem contar com a comida. Se for só com pizza, quer dizer, que é uma coisa. E se vieres do Porto, ou se vieres de Coimbra, ou se vieres de Faro, mete mais as portagens, mete Exato, mais o gasóleo, exatamente. mete mais umas bifanas, uns hambúrgueres. Epá, e se calhar não fazes a festa com menos de 100 Sim, euros, sim, percebes? não, sim, sem dúvida. Uma malta então que vem de outros lados, sem dúvida. Por isso é que eu prefiro ir ao Violonga Fest e prefiro ir ao, ao festival lá em cima do agora do Fatela Sonic. Estes festivais undergrounds para mim dizem-me tudo Sim, e enchem-me a E alma, digo já. sim, são ambientes diferentes, lá está. E eu percebo porque, olha, tu deves conhecer, presumo eu, o Pátio do Sol, ali na fábrica da pólvora. Não sei se conheces, pronto. Uhum. Conheço. Olha, fui lá ver Mata-Ratos também. Pronto.
Eu agora não tenho ido com a frequência que quero, né? Porque desde que temos um bebê mais pequeno, com 1 ano e meio, é mais difícil. Mas se havia um ritual que eu tinha muito, eu ia muito aos tributos no Pátio do Sol, das bandas. Porque isso acabava por ser uma forma de também estar com a malta conhecida, né? Estar lá com a malta reunida. E também ver, ou pelo menos poder desfrutar de música com que a gente cresceu, não é? Olha, e falando nesse tipo de bandas, e já que estamos a falar neste tema, existe uma banda portuguesa que é uma banda portuguesa que faz tributo aos Linkin Park, que é os Hybrid Theory. Não sei se conheces. Sim, já ouvi falar. São considerados das melhores bandas a fazer tributo. Exatamente. Ou seja, eu fui ver esse concerto. Eu, por acaso, esse concerto, eu nunca os vi no Pátio do Sol. Eles já lá foram ao Pátio do Sol fazer espetáculos, nunca os vi lá. Entretanto, surge a oportunidade de os poder ver no pavilhão, agora no pavilhão Atlântico, que é o Altice Arena, e era tributo, com a abertura da banda que faz tributo aos Nirvana, que agora não me estou a lembrar do nome, mas é a banda que faz tributo aos Nirvana, que é uma banda espanhola. Pronto. E eu depois eu posso mostrar. Eles têm mesmo a pinta toda da banda toda, do Kurt Cobain e por aí fora. Eles têm mesmo o look todo, que é uma cena. Pai, foi fixe. E eu fiquei completamente parvo como é que uma banda portuguesa que é os Hybrid Theory, não é? Que fazem tributo aos Linkin Park, eles encheram o Altice Arena todo. Com bilhetes a quanto? Agora não me lembro, mas eu acho. Mas era a volta dos 30, 40 paus. Eu acho que foi 40. Eu não me estou a lembrar agora exatamente, mas eu acho que foi 40. Já foi aqui há uns meses. Mas foi à volta disso. Sim, olha, e até a minha mulher, ela ficou assim naquela, vamos ver uma banda de tributo ao Altice Arena, um bocado estranho, não é? Porque normalmente o Altice Arena, aquilo é para encher, não é? Ou até não dar mais. Uma banda portuguesa a fazer um concerto no Altice Arena, okay? Nós lá fomos. E confesso que estava a ficar um bocado receoso, porque ao início não estava a ficar cheio, porque era a abertura, houve lá uma DJ acho que foi da Rádio Comercial, a abrir aquilo, agora não me lembro do nome, e depois foi a banda dos Nirvana, tributo dos Nirvana a abrir. E aquilo não estava assim muito cheio. O que é certo é que quando começa a chegar ali a hora de começar a abertura a banda dos Linkin Park, dos Hybrid Theory, aquilo encheu, mas encheu até cima, e foi uma coisa, eu tenho vídeos ainda disso que eu gravei, ou seja, e é uma banda portuguesa, que era aqui que eu queria chegar, que é os portugueses, não é? O português sempre teve uma qualidade brutal no que toca à parte da música, não é? Os Sepultura, por exemplo, não é? Que são um exemplo disso também, em termos de nível internacional, em todos, claro, mas ao Tiago Betancourt também, né, que está Betancourt, não é que se chama? Não, estou a fazer confusão, ok. Que está nos Estados Unidos, acho eu. Pronto. Os portugueses sempre tiveram aqui grande qualidade e para conseguirem dar o salto, muito esforço e muito sacrifício, não é? Porque lá há os apoios, não há os incentivos, não há nada. Isto para chegar aqui a uma conclusão, que é, ou neste caso para se fazer uma pergunta, como é que achas que falando aqui nos jovens dois, não é? Que estão aqui se calhar depois que vão ouvir o podcast à partida, e até malta se calhar de violonga que depois vai ouvir, como é que achas que esses jovens vão conseguir, se tiverem esse sonho de conseguir pisar aqui outros palcos, atendendo às dificuldades, não é? Que vão ter que enfrentar, aos obstáculos? Para já é nunca desistir, não é? É nunca desistir. E se realmente gostam daquilo que fazem, devem sempre continuar e tentar fazer o melhor possível, com as melhores, rodeado das melhores pessoas possíveis, para que um dia mais tarde se possa ver o resultado desse trabalho. Mas ainda não posso escapar àquilo que tu tiveste a mencionar. Ao longo dos anos, não é? Tu, há 10, 15 anos atrás, se calhar, mais 15, 20 anos atrás, se calhar não tinhas uma projeção de músicos portugueses no estrangeiro, tinhas, se calhar, a miúda dos Madre Deus, na altura que existiam os Madre Deus, percorreram o mundo inteiro com espetáculo, não é? Com a Amália Rodrigues, já noutra fase, mas não tinhas grande projeção, e hoje em dia facilmente encontras vários nomes de vários compositores e autores e músicos portugueses
pá, que tocam por essa Europa fora. E também nas comunidades portuguesas no estrangeiro, não é? Porque tu, qualquer festa portuguesa que tu tenhas, França, na Alemanha, nos Estados Unidos, pá, tens lá aqueles artistas pimba de sempre Sim, todos a sim. tocar, e isso parece que não, ajuda também, não, mas Sim, 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 isso sim, sim. ajuda a veres também e a mostrar o trabalho que se faz. Depois tens os Municipal, que também já num outro Era isso, há bocado patamar, falando de escultura, mas era os Municipal. da São Isso, Brasileiros. sim. Os Municipal já nesse patamar também. Aliás, os Municipal assinaram na altura que eu acho, mais ou menos me recordo, assinaram por uma editora alemã que os projetou. Porque se continuassem a assinar por editoras portuguesas, se calhar nunca tinham saído daqui, não é? É, Por exemplo, os Ramp, que é uma banda que nasceu primeiro com os Municipal, que fartaram-se de tocar em Portugal inteiro. Pá, na altura fartei-me de ver concertos de Ramp e nunca tiveram a projeção que os Municipal tiveram. E os Municipal apareceram, assinaram e voaram. Estás a ver? Às vezes também é preciso estar no momento certo, na hora certa, rodeada das pessoas certas. Mas uma coisa é certa: nunca podes desistir daquilo que gostas e tens sempre que melhorar, tens que fazer o teu melhor e nunca desistir, que isso é o principal. sim, Pelo menos é a ideia que eu tenho. sim. Eu estou só aqui a tirar umas notas para não me esquecer. Epá, sim, porque isto depois as oportunidades quando aparecem, não é? Aparecem naquele momento e se não consegues agarrar naquele momento, voa, não Não é? é? Eh, Mas ó Paulo, isso também, às vezes também é culpa nossa, não é? Nossa enquanto sociedade e enquanto amantes de música ou de outra área cultural, eu estou mais focado na música, mas isto acontece em todo o lado. Enquanto nós valorizarmos, e eu não vou para as bandas de tributo porque eu não sou muito fã de bandas de tributo. Quando nós valorizamos mais uma banda estrangeira do que aquilo que se faz cá, epá, estamos muito mal encaminhados. Pá. E as bandas de tributo é igual. Epá, tu vais ver uma banda de tributo, tens um bar completamente a abarrotar, na sala ao lado tens uma banda que já não é tão conhecida, não é portuguesa, toca originais, e pá, e estão lá os amigos e pouco sim, mais, percebo, percebes? percebo, Pá, percebo. e isso faz-me alguma confusão. Por isso é que eu, olha, Força. tu perguntavas-me que era o Marcos Rebouças e agora vou-te responder. Pá, eu sempre fui um gajo das minorias. A malta aqui em Lisboa, na altura, os meus amigos, ninguém era do Porto. Olha, eu vou ser do Porto. A malta, e tal, na altura, aí a metal e o punk, e pá, eram poucos aqueles que gostavam do metal. Pá. Eu gosto de metal e do punk e vou acompanhar sempre este movimento. Na altura, a malta, na política, é pá, os gajos, isto e aquilo, pá, não, eu sou do PCP, que eu gosto eu gosto sempre das minorias, e identifico sempre com as minorias, e portanto, vou sempre tentar, sempre que posso, sempre que estou disponível, sempre que a minha agenda permita, eu vou estar sempre a acompanhar e dar apoio às bandas portuguesas, às bandas originais e aos amigos que participam e que também têm bandas, ainda vou dar sempre o meu apoio. E o Vilonga Fest, que é o festival que a gente organiza aqui em Vila Longa, e já agora na reta final, há de ser sempre com bandas portuguesas, podem tocar em inglês. Aí E já, pronto, já. eu aí já Já deixo, és mais essa já não é. flexível. Yeah. Mas há de ser sempre bandas portuguesas, bandas de originais e bandas que não são conhecidas. Também porque as nossas verbas disponíveis não são muito altas para pagar a bandas conhecidas para virem cá. Percebo. Mas sempre que possível e sempre que for eu, até ser eu a organizar, há de ser sempre com esta relevância gay. À borla, à borla, a entradas de borla, todas as bandas ganham cachê, mas são sempre bandas de originais portuguesas. Tá? Percebo, percebo. E às vezes sou contactado por bandas de cover, epá, não, não, isto é o festival só de originais. Sim, que é para dar a oportunidade, que a malta que cria, não E é? Que faz as apresentar criações do seu trabalho, sempre, que possam divulgar e expor, e sim, isso é sempre. muito interessante, não é? Porque, vamos lá ver, qual é o criador que não gosta de ver o seu trabalho divulgado, não é? Ao público em geral, portanto, não é? Sei lá, um Da Vinci se calhar não ia gostar muito se lhe bloqueassem, não é? O seu trabalho, se visse o seu trabalho vedado, por exemplo, não é? Quer dizer, estou aqui a dar um exemplo muito, muito, muito. Mas tens razão, Paulo, tens razão, porque tu há uns anos atrás tinhas estas iniciativas de conselhias, não é? E eu, quando falo na Câmara de Vila Franca, que é aqui onde eu vivo, falo em todas as outras. Há uns anos atrás
existiam estes tipos de iniciativas e eu acho que epá, eu lembro na altura, porque eu inscrevia a banda do Cirrose Caótica em vários concursos de música, portanto, eu lembro-me perfeitamente que haviam vários concursos de música que tu podias inscrever gratuitamente. Chegamos a ir tocar a Viseu, um concurso de bandas. Epá, chegamos a ir tocar a vários sítios através dos concursos de bandas, que eram oportunidades que tu tinhas de mostrar o teu trabalho. E hoje em dia, o único concurso de bandas que eu conheço é o de Corroios. E mesmo assim, epá, pronto, é o que aqui mais perto não tens mais um concurso de bandas em que tu possas inscrever para mostrar a tua banda. E se não for os bares, esquece, não é? Porque os bares cada vez mais, pronto, eu também percebo, se tivesse um bar, se calhar também funcionava da mesma forma. Pá, eu quero aqui uma banda que me traga público, não é? Portanto, aquela banda daqueles putos que estão ali a tocar agora, epá, eu não os quero cá porque vocês trazem o quê? 2 ou 3 pessoas. Pá, não, eu quero aqui os abaixo com o sistema, eu quero aqui os híbridos, eu quero aqui aquelas bandas que me encham o bar. E pronto, estás limitado à tua banda não tocar lá. Portanto, onde é que tu arranjas espaço para tocares? Percebe? Onde é que tu arranjas espaço para mostrar o teu trabalho? Não é? E às vezes são estes pequenos festivais que ainda assim, epá, eu recebo mails, eu recebo N e-mails de bandas que eu nem conheço, bandas amadoras, provavelmente que também, epá, mas eu não os posso trazer todas e eu gostava de as trazer, mas não posso, não tenho condições para trazer todas. Mas só para tu veres que ainda há muita banda, ainda há muita malta a fazer música, só que depois perdem esta visibilidade porque ninguém lhes dá, percebes? Percebo, sim. E pegando nesse tópico da visibilidade e fazer aqui um mix de tudo que já falámos, tecnologias e afins, era agora a próxima pergunta que eu te queria perguntar aqui. Ou seja, nós por um lado, existem sempre pontos negativos e pontos positivos em tudo, não é? E no que toca aqui a tecnologia, há aqui muitos pontos positivos na parte da tecnologia, aliás, isto é um exemplo disso, não é? Que estamos aqui a fazer um podcast, cada um na sua casa, de forma descontraída, no formato digital. Essa malta que tu, pelo menos, lidas durante, não é, dia a dia, eles têm pelo menos noção, ou usam até inclusive esta questão da tecnologia, dos YouTubes, das redes sociais, da vida, para se promoverem, ou ainda não estão muito à vontade para isso? Pá, sim. Todas as bandas. Estamos a falar da Estamos a música, falar da certo? música, assim, portanto, a malta até podemos pegar aqui em Via Longa, né? A malta que ainda está aqui a lançar, se calhar, o trabalho e aproveitar esses canais, ao fim e ao cabo, Sim. não é? Ou seja, porque é livre, é um mercado livre, não está preso a nada. Não. Aliás, todos os e-mails. Eu vou dar este exemplo porque é é o mais claro e é aquele que eu melhor conheço. Todas as bandas que me enviam e-mails para participar no Violanga Fest, todas elas têm o Instagram, têm o Facebook, têm o YouTube, portanto, facilmente se percebe que. E eu acredito que sim, porque essas ferramentas são importantíssimas e cada vez mais importantes. Portanto, eu acredito que sim, e a malta utiliza muito esses canais. Pá. Eu acredito que sim. Pelo menos. Sim, ou seja, porque eu pelo menos do pouco que eu acompanho, quer dizer, há N de casos de malta que é descoberta através desses canais, não é? E Yeah. lá está, aí tens a outra grande vantagem que é não estás preso às regras de determinado estabelecimento ou determinado local, não é? Porque lá está, é um mercado livre, tu estás claro, pronto, foi aquilo que falaste há pouco, não é? Que é preciso não desistir e é preciso que as coisas aconteçam, que é vais ter que realmente aprender se calhar um bocadinho sobre essa tecnologia para poderes criar audiência, ganhar audiência, não é? Porque, sei lá, eu costumo dar este exemplo quando a malta, vou dar aqui um exemplo muito banal, não é? Quando eu tenho amigos meus que me dizem, eu só tenho, vamos supor, por exemplo, Instagram, eu só tenho 300 seguidores no Instagram, ok. Eu faço sempre esta analogia, que é, houve uma coisa, tens 300 seguidores no Instagram, são 300 pessoas que cada vez que tu metes um conteúdo, mais coisa, menos coisa, isto depois não vamos entrar aqui em questões de algoritmos, mas mais coisa, menos coisa, é malta que vai ver o teu trabalho. Imagina o que é ter 300 pessoas presenciais num espaço para te ver ou para te ouvir, não é? E a malta às vezes queixa-se um bocadinho, não é? Que é a questão dos números. Ou seja, porque as redes sociais e a tecnologia, eu acho que tem esta particularidade, que é, por um lado, tu se calhar não sentes tão direto, não é? Porque não estás presente com as pessoas, portanto é um bocadinho frio, mas por outro lado, para alcançares, o alcance é enorme.
o alcance é enorme. Pá, e tu tens exemplos de bandas que hoje põem uma música. Aliás, eu já nem vou para as grandes bandas. Há bocadinho falei nos Wet Bad Gang e vou dar-te este exemplo. Os Wet Bad Gang metem-te uma música no YouTube e aquilo, Dispara. 2 dias depois, tem milhões de Sim, visualizações. Não é? sim, aquilo dispara. E foi assim também que eles começaram a aparecer. Sim, Não é? sim, do que eu me recordo da história foi através do YouTube, acho eu. Houve alguém, é pá, não, estes gajos anda cá, né? Anda cá que eu trabalho com vocês. E pronto, e agora estão super lançados. Tanto que agora, se calhar, nem precisam de lançar músicas como lançavam antigamente, não é? Agora, se calhar, lançam 2 ou 3 músicas por ano. E antigamente era uma música 2 em 2 meses, não é? E aquilo estava sempre a bombar. Portanto, pá, e aliás, tu tens um mercado nas redes sociais, não é? Estes gajos, os youtubers, Sim. gajos como o Paulo Esteves que fazem estes programas, isto é um mercado que existe dentro de um computador, não é? Que Exatamente. tu só tens que ligar dentro de um telemóvel. Exatamente. Portanto, mas sim, mas é um mercado cada vez mais importante para tu dinamizares, para tu te mostrares, para tu fazeres parte do mundo, deste mundo da internet. Sim, porque eu pelo menos eu digo sempre isto, a comunicação na sociedade mudou já há muito tempo e a pandemia apenas foi forçar mais, dar aquele empurrão final cá em Portugal. Por exemplo, eu tenho muitos amigos brasileiros e não sei se já ouviste eles falar nisso ou não, mas aquilo no Brasil, por exemplo, no que toca ao mundo digital, aquilo é 3 vezes mais, aliás, eles estão anos de luz de nós, completamente. Não é por acaso que muitos vêm cá dar formações nesse âmbito. Mas voltando aqui ao tema, que estavas a falar da questão, por exemplo, os Wet Bad Gang, já que estamos a falar neles, isto é só um exemplo. Claro, toda a gente começa por algum lado, não é? Toda a gente começa por algum lado. E eu estou aqui a ver, não é? O canal deles tem 560 mil inscritos, portanto, subscritores, ok? E o último vídeo deles, o último, que tem 3 minutos e 58, que foi há 4 meses atrás, publicado, tem 439 mil visualizações. Já quase tanto como de subscritores. Portanto, mas é assim, eles tiveram que começar por algum lado, não é? Se eu vier cá abaixo, já que estamos a falar nisto, por exemplo, e mesmo assim não é um número mau. O primeiro vídeo deles, que é um trailer, foi há 6 anos atrás, tem 112 mil visualizações. Não sei se, entretanto, pronto, se eliminaram o material ou não, não faço a mínima ideia. Não quero, não sei. Isto era só para... Porque toda a gente começa por algum lado, não é? Claro. Aliás... E hoje é mais fácil com a internet, é muito mais fácil. Antigamente tinhas que andar a colar cartazes à mão, nos postes e nas caixas e isto, para poderem ver o teu trabalho. Hoje em dia metes um anúncio no Facebook, no Instagram, pagas um X e aquilo apanha de não sei quantas pessoas. Eu vou-te dizer, eu no primeiro Violonga Fest, acho que no primeiro e no segundo, fiz para aí 300 cartazes, andei aí 3 e 4 noites antes do festival, 2 ou 3 semanas antes do festival a colar cartazes, desde Vila Franca até à Bobadela. E eu disse para mim, nunca mais, esquece, nunca mais vou fazer isto. Isso... Anúnciozinho no Facebook, pagas 10 euros ou 20 e aquilo apanha de não sei quantas pessoas. É tranquilo. Olha, mas isso é muito importante o que estás a dizer agora, não é? Porque repara, o tempo, o desgaste físico e mental, se calhar o dinheiro também, não é? Porque as deslocações de carro, o que seja, os materiais para colar, os pósteres, tudo, não é? O dinheiro e tudo isso, não é? Todo esse esforço, comparativamente ao digital, acaba por ser muito maior. Não? O digital é muito, ou seja, o alcance é muito maior e o esforço acaba por ser, se calhar, menor, comparativamente, não é? É só um clique. Exatamente, é só criar, já tens que fazer o criativo, pronto, preparas o texto e... Cartaz, alguém há de fazer o cartaz, alguém que sabe fazer e trabalhar em design gráfico, olha, vai. Exatamente. E 20 euros no meu banco, fazes um clique, está feito. E na Sérgio Sofá. E olha, eu vou deixar aqui uma nota, até depois que eu tiver a ouvir o podcast, claro, porque eu acho que é importante. Que eu ando de transportes todos os dias. Eu deixei de ir de carro para Lisboa. Eu tenho carro, mas deixei de ir. Já não, há um ano para cá que não tenho paciência para o trânsito e para o combustível, tudo isso. Quer dizer, é de loucos. Os estacionamentos, deixei. E vou de transportes. E não me chatei nada. Vou a ler, vou ouvir podcasts, até aplico melhor esse tempo. E há uma coisa interessante que eu noto ao andar de transportes, ao andar de comboio, ao andar de metro, e às vezes de autocarro. Toda a gente vai ao telemóvel.
toda a gente vai ao telemóvel. Mais uma razão para não colar cartazes. Ninguém vê cartazes hoje em dia. Não, toda a gente vai ao telemóvel. É uma coisa impressionante. Malta vai na rua, vai olhar para o telemóvel. Não olha para as paredes, não olha para o chão, não olha para os postos, não olha para o lado nenhum. É só telemóvel. Olha, eu já testemunhei, vezes sem conta, malta a subir e a descer escadas do metro, do que seja, de centros comerciais, o que seja, a malta vai ao telemóvel. A malta é que nem para, não é, para fazer essa tarefa. Não é? Pode cair, não. Vai ali agarrado, não param. Vão entrar no metro, vão entrar no comboio assim, ao telemóvel, tal e qual. Vão com o telemóvel assim. Ok, que é uma coisa estapafúrdia. Mas acontece. E pronto, e são os efeitos são as, e cada vez mais ia e há de ser cada assim. vez ser mais assim. Olha, Marcos, isto tínhamos aqui agora, isto continuávamos aqui. Já estou a ver que temos uma hora de conversa e ainda não falamos nem Nem metade, estás a ver? Isto tínhamos aqui. É assim, os meus podcasts normalmente vão para 2 horas ou mais, ok? Claro. O último que eu fiz foi 2 horas e meia, para teres ideia. Comecei às 9 da noite, acabou, era 11h30. Era 11h30. Mas lá está. Também, porque a conversa quando flui, não é? As coisas dão seguimento. Olha, continuando aqui já, ainda temos mais um bocadinho, antes da gente se ausentar, não é? Porque depois temos é hora de jantar, hora da família. Eu acho que ainda podemos aproveitar mais um bocadinho, que é ou seja, tu és uma pessoa muito ativa na sociedade, não é? Estás muito presente na comunidade, Vila Longa, inclusive. Tivemos a oportunidade de beber café, portanto, lá na sociedade recreativa, e estás muito presente nesta questão, não é? Do sindicato, dos movimentos sindicalistas, da questão da música, dos festivais, etc. Como é que o teu filho te vê, não é? Enquanto pai e enquanto homem nesse... Epá, isso tens que lhe perguntar a ele. Nunca tiveste ideia? Não, eu acho que a questão do livro demonstra que, pá, tudo o que... Aliás, o curso que ele tirou, a parte de Artes e Humanidades, está tudo relacionado também com esta parte em que ele foi-me acompanhando. Isto foi já um projeto que começou... Eu comecei com isto tudo para aí em 2015, 2016. Ele é de 2000, portanto, ele jogou futebol e eu durante 15 anos acompanhei-o sempre. 15, não tanto, mas durante 10 anos acompanhei-o sempre no futebol. Estás a ver? Pô, ele jogava a bola, os meus dias e os meus fins de semana, as minhas rotinas eram campos de futebol. Não é? Portanto, durante esse período eu era só dedicado ao futebol. Depois, em 2016, 2015, ele deixou de jogar futebol e eu, olha, tenho aqui a oportunidade para vamos fazer aquilo que a gente sempre foi aqui e ali idealizando. E foi isso que aconteceu. Eu comecei aqui e agora já para ir para a parte final. E depois, tu, se quiseres pegar em alguma coisa, pegas. Foi assim que nasceu o projeto Vem, aqui em Vila Longa, que era um projeto que era Vila Longa em movimento. E o que é que eu fiz com o projeto Vem? Para já, a primeira coisa que eu fiz foi contactar a Junta de Freguesia, no sentido de poder haver ajuda, não financeira, que eu não queria dinheiro, queria cadeiras, águas, instalações, para fazer atividades. Ok. Depois, fui contactando o comércio, aqui e ali. Eu não sei se tu quiseres ir ver a página no Facebook, tens lá tudo isso. Fui contactando um comércio aqui e ali, pá, e aí sim, pá, a troco da publicidade e a troco da divulgação, eu pedia algum dinheiro, mas o dinheiro não era para mim, era para fazer iniciativas. E durante 3 anos, todos os fins de semana, havia qualquer coisa a acontecer em Vila Longa. Isto é impressionante. Eu às vezes vou ver, isto foram cerca de 60 iniciativas. 60 iniciativas. Uau. Ok. Foram feitas em Vila Longa. Ok. E com o dinheiro que os comerciantes, e isto depois era uma troca, né? Aquilo era um valor ridículo, eu acho que era 100 ou 150 euros por ano. Mas a troco de publicidade, pá, eu fiz vídeos, eu fazia cartazes, quer dizer, eu não fazia, eu pedia alguém para fazer, depois também tinha que pagar os vídeos, porque sabes que a malta do vídeo não trabalha de borla. Fazíamos os vídeos, íamos à loja da pessoa fazer um vídeo, uma entrevista, que é uma das coisas que me marcou e que eu gostava de retomar, mas já lá iremos.
E então durante 2016, 2017 e 2018 eu fiz esse trabalho. Ok, Estás a ver? ok, ok. Aqui em Vialonga. Pronto. Depois surgiu o convite da Junta de Freguesia de Vialonga, na altura, para dinamizar a Galeria Olga Campos, que era um espaço aqui em Vialonga que estava fechado, com um potencial enorme, e eu durante 2019 e 2020 até à pandemia fui dinamizando, pá, com N espetáculos, com N exposições sobre tudo e mais alguma coisa, espetáculos de magia, curtas-metragens, filmes, exposições feiras de artesanato, quadros, exposição de quadros, de pintura, de vários tipos de pintura. Até arranjamos uma colaboração com a Escola de Vialonga, dos vários cursos que a Escola C mais S tinha e tem, e eles no final do ano letivo, e às vezes durante o ano letivo, iam lá expor os trabalhos de joalharia, de vídeo, de fotografia, pá, N situações, pá, e foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, foi todo este trabalho desde 2016 até 2019. Entre tantas coisas, em 2019, 2020, entre tantas coisas mudam. Eu tinha organizado na altura, 2018, 2019, tínhamos organizado aqui a primeira amostra, depois a segunda, e eu acho que não chegamos a organizar a terceira por causa do Covid, da Amostra de Teatro de Vialonga. E que tinha sido uma coisa que eu sempre tinha, na minha opinião, o teatro é uma área cultural Uhum, uhum. importantíssima que se deveria manter, e olha, é quase comparável à música, não Sim, é? Tu, há uns anos atrás, Vialonga nunca teve teatro, ou se teve foi há muitos anos atrás. Mas desde 76 para cá, não me lembro de Vialonga ter teatro. Pá, eu achei que Vilonga era das freguesias do Conselho que não tinha teatro. Pá, e fazia-me isto, fazia-me confusão. Temos que arranjar um grupo de teatro em Vilonga, de por onde der, isto tem que dar. E a verdade é que em 2020 montei o projeto, depois veio a pandemia, ou seja, nós montamos o projeto em outubro de 2020, salvo erro, foi assim, em outubro de 2020, e depois apareceu em março de 2021, fevereiro, apareceu o Covid. Ou seja, quando nós estávamos a arrancar com o projeto do teatro e já tínhamos lá muita malta, veio o Covid e tivemos que parar. Mas a verdade é que o Covid foi e nós ainda cá estamos. claro. E estamos, o grupo manteve-se, mudou, houve alguns que já não voltaram, houve outros que voltaram e outros de início, que iniciaram. Montamos o grupo, já fez uma peça o ano passado, já fez a segunda para este ano. E agora em outubro, novembro, vamos fazer a divulgação da peça por onde a gente consiga, principalmente aqui em Vialonga vai haver de certeza absoluta, e já temos aí algumas datas e alguns locais previstos para fora de Vialonga. Portanto, o teatro nasceu, cresceu e agora está na fase do dar balanço para ver se ele voa. E se os miúdos, porque o grupo é maioritariamente juvenil, pá, eu às vezes falo com outros grupos de teatro e a malta diz-me: epá, nós não conseguimos crianças. E eu digo aos gajos: epá, olha, nós não conseguimos adultos, só temos é crianças. Pá, portanto, mas a coisa está a funcionar, é muito giro trabalhar com miúdos, aprende-se muito com eles. Portanto também está naquela fase do vai voar porque já o grupo já tem asas para voar e é nisto que basicamente, tirando o Violonga Fest, a questão do Violonga Fest, que já vai para a sexta edição. Este ano vamos ter a sexta edição, dia 9 de setembro. Pá, mas ainda há muita coisa para fazer, não é? Há sempre, a sensação que eu tenho é que há sempre muita coisa para fazer. Que eu estou-te a ouvir aqui com Estamos a muita ver a atenção e estou a tirar aqui apontamentos. Pá, e é incrível, não é? Que tu és uma pessoa, claramente, que és um líder nato e és uma pessoa empreendedora. Porque, na minha visão, atenção, não é? Porque tu gostas de criar, não é? Porque, vamos lá ver, tudo o que relataste aqui, não é? Que partilhaste aqui comigo, quer dizer, isto é tirar o chapéu, não é? E tu conseguiste
criar um teatro, tirando tudo o resto, conseguimos criar um teatro, algo que não havia na comunidade, e quer dizer, e continua, portanto, a funcionar. Isso não são coisas, não são coisas que tu crias sozinho. Claro, sim. Tens de ter sempre o apoio da malta também, não é? Epá, eu lembro-me na altura, quando projetei a questão do teatro, eu. Se Desculpa, quiseres ir buscar eu água, estás tentei, à eu vontade. tentei, Isto está tudo bem. eu tentei, eu tentei aqui com uma associação, a primeira associação a que eu me dirigi para receber o grupo, porque para teres um grupo de teatro tens de ter uma associação por trás, não é? E os gajos, epá, não, pá, isso é uma grande dor de cabeça, epá, esquece lá isso. Pá, e, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que tens de ter sempre alguém por trás que, Que ajuda, ou que dê um apoio, ou que... que ajude, que dê apoio e que não acho que as tuas ideias são ideias de um gajo. Este gajo é maluco, agora quer vir para aqui com teatro. Este gajo bate uma bem cabeça. Mas a verdade é que o grupo formou-se, houve uma associação que nos recebeu, a Sociedade Recreativa da Granja, recebeu o projeto. Na altura, a Junta de Freguesia, em 2018, 2019, também nos ajudou, comprou os panos e os panos do palco que nós não tínhamos, porque montar uma sala para teatro também não é fácil. Portanto, é preciso aqui algum apoio. A Junta de Freguesia, na altura, também nos ajudou. A sociedade, depois eu até sugeri à sociedade a concorrer a concursos de artes, da DG Artes, para poder financiar a compra de luzes e de mais algum material de som para a sala. Foi isso que aconteceu. Na altura, a sociedade ainda ganhou 4 mil e tal euros do concurso, investiu em material de som e de luz. Pá, neste momento temos a sala equipada, estás a ver? Como as coisas nascem do zero e aos poucos e poucos as coisas crescem e se consegue manter um projeto. Às vezes é preciso um bocadinho de força, de vontade, e é preciso ter, se calhar, mais Marcos Rebochos que agarrem nas coisas e que as dinamizem, porque às vezes é só isso que faz falta. Porque às vezes há mal. E a vontade, não é? E a vontade. Porque eu também gostava de estar mais um bocadinho de tempo no sofá a ver televisão. E neste momento não estou, não é? Neste momento não é não, há um tempo para cá. E porque isto ocupa-te algum tempo, não é? Ocupa-te algum tempo. Claro. E depois tens que fazer aqui opções, não é? Epá, espera aí, olha, agora, por exemplo, voltar a estudar, não é? Que era uma coisa que eu gostava de fazer e que em princípio vou fazer a partir de setembro. Boa. Epá, eu tenho que ter aqui alguma coisa de parte, não é? Eu não posso continuar a trazer tudo às costas e ainda ir para a faculdade. Portanto, há aqui coisas que eu vou ter que deixar para trás. Mas não interessa, as coisas estão encaminhadas, há aqui coisas encaminhadas. Epá, eu a partir de sempre, por exemplo, vou-me dedicar aos estudos. Epá, vou voltar à faculdade para um curso que eu não acabei na altura e que agora vou terminar. Mas ainda lá está, e eu continuo a dizer, ainda há coisas que podem ser feitas. Eu lembro-me na altura, pá, eu fazia uns flyers, também não os fazia sozinhos, pedia ao gajo aqui da gráfica, que é um grande amigo meu, que desde o início do projeto, epá, eu digo ao gajo, Hugo, faz-me aí um vídeo, ou um vídeo não, faz-me aí um cartaz para isto assim assim, eu vou-te mandar as cenas por e-mail. E o gajo, uma hora ou duas depois, ou um dia ou dois depois, mandava-me as cenas todas feitinhas, estás a ver? E isso ajudou-me bastante, desde o primeiro dia. Aliás, eu antes de começar com o projeto, fui ter com o gajo e disse assim, olha, isto só tem pernas para andar se tu me ajudares. Porque se tu não me ajudares, eu não consigo fazer, porque eu não consigo fazer cartazes, eu não consigo fazer isto. Pá, tu é que tens aqui a gráfica e imprimes as cenas. Na altura eu tinha uns flyers que eu ainda... Olha, eu tenho aqui uma caixinha, espera aí. Já agora, olha aqui. Vou aqui mostrar. Tinha aqui umas cenazinhas que isto estava em cima dos balcões do comércio local, estás a ver? Com os flyers aqui dentro. Okay. Isto é uma embalagenzinha, estás a ver? Eu chegava aqui, punha os flyerzinhos e estava em cima do balcão das lojas. Com o quê? Com a agenda daquele mês e com os anúncios dos comerciantes que me ajudavam a tornar este projeto possível. Pá, e isso deu um andamento do caraças. Isso, atenção, isso é top, isso é brutal. Pá, e haver malta que realmente ajude e contribua nesse sentido, é muita. Sozinho não fazes nada, Sim, esquece. sim, não é? Esquece. Isto é Sozinho podes ter as melhores ideias do mundo, mas sozinho não as consegues pôr em sim. prática. Se não tiveres malta que te ajude,
Sim, Esquece. até porque projetos desta magnitude tem que haver. É impossível, não é? Tem que haver mais pessoas Não, envolvidas, claro. Não, claro, não é, claro, é claro. impossível. Pois, tive uma miúda também que me ajudava, às vezes nos contactos, quando era às feiras de artesanato, ela é que fazia todos os contactos com a malta do artesanato, que ela era a área dela, quando havia a necessidade de materiais para pintura, para, por exemplo, como é que se chama, aquelas sessões de escrita criativa, pá, ela trazia-me os blogs, trazia umas canetas, a gente montava aquilo tudo, era sempre ela que trazia esses materiais. Pá, também me deu um grande apoio aqui na ajuda a organizar a maioria dos eventos, pá, que era a Ana Luísa, pá, e sim, ainda hoje, olha, ainda há pouquinho estive a falar com ela ao telefone, para irmos beber um café, porque também era uma coisa que ela gostava de fazer, e pá, e ficou tudo aqui um bocadinho em stand-by, porque depois veio a galeria, depois veio o Covid, e a coisa foi terminando, foi acabando. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que ainda hoje, passado este tempo todo, estes 2, 3, 4 anos do projeto, vem ter. A página existe, eu é que já não vou lá metendo alguma informação, mas já não atualizo como ela deveria de ser atualizada. Isto para dizer o quê? Eu notei que o comércio ficou meio perdido com este para já. Cada vez é mais difícil seres um comerciante, não é? Teres uma porta aberta, cada vez é mais difícil. E depois, se não tiveres ninguém por trás que te ajude, podes ter todos os meios da internet, Facebooks, mas se tu não tiveres ninguém por trás que te ajude a fazer essa divulgação. Porque as pessoas, agora vou meter aqui na internet esta peça. Pá, isto não é só meter na internet. A Não. malta tem que saber Uhum. meter na internet, Exatamente, sim. percebes? Eu sei. Aliás, se tu fores ao Facebook e fizeres e programares um anúncio, um Uhum, post, uhum, ele diz-te especificamente uma hora e um dia para tu fazeres uhum, aquilo. Portanto, até o próprio Facebook sabe que àquele dia, àquela hora, tens mais probabilidades de apareceres do que se tiveres a pôr um post às 8 da manhã que ninguém vai ver, uhum, não é? Ou às 7. uhum. Ou, se calhar até vai, pronto, mas eu estou aqui Sim, sim, sim. só a Eu fazer. percebo o que é que queres dizer, sim. Tens que saber fazer as coisas, tens que saber partilhar. É importantíssimo fazer parte dos grupos da comunidade, porque existe sempre. Não é para bisbilhotar nem escovilhar nada. Não. É para tu meteres lá a tua informação, porque isso faz chegar a não sei quantas mais pessoas. E às vezes até dos arredores, da Póvoa, da Alverca, porque isso é importante. E pronto, eu fazia esse trabalho todo. Lá está, mas A troco pai de 100 paus por mês que me garantia o dinheiro para pagar as despesas à malta que vinha aqui à Via Longa fazer as iniciativas. Era só isso que eu queria, mais claro, nada. e atenção, isso só mostra, na minha visão, a mente empreendedora que tu tens, não é? Porque tu e futurista, vamos até chamar futurista, ou seja, porque tu estás sempre a pensar no longo prazo, estás sempre a pensar como é que vais fazer as coisas para obter determinado resultado, não é? Pois, Não é nesse aspecto. só fazer por fazer. Isto pelo menos é o que eu. Um, e não é só fazer por fazer, atenção, isto é aquilo que eu estou a sentir, ok? E tu pensas muito em estratégia, por tudo o que tu falaste aqui, também é estratégia, não é? Uh, uh, Mas isso é claro. normalíssimo, pá, porque tu para apoiares uma coisa, uma causa, também tens que ver. Se tu és comerciante, tens uma porta aberta, vai-te lá um maluco qualquer pedir-te 50 ou 100 euros para fazeres isto e aquilo. Espera aí, tu tens de tirar uma coisa em troca, Uhum, tu não vais dar 50 euros a um gajo que mal conheces, não é? Porque a malta conhece-me, vai-me conhecendo aqui de Vilonga, agora já me conhecem mais. Mas ao início pouca gente me conhecia, a malta conhecia-me mal. Pá, e o que é que tu ficas a pensar? Epá, não apoias, não vou apoiar este gajo, agora este maluco aí aqui pedir dinheiro, epá, vai dar uma volta. Mas depois, quando tu começas, eu posso dizer-te, eu comecei isto com 6 ou 7 lojas, que era aquelas lojas da moto que eu conhecia e me dava uhum, melhor, não é? uhum, Eu fui lá e disse, epá, olha, vou fazer. Eu acabei o projeto com cerca de 20, com 20 lojas no flyer e já não sem espaço e as pessoas a ligarem-me queriam também participar e eu não tenho espaço no flyer para vos pôr, não posso, só podem entrar quando sair alguém. Eu neste momento não tenho mais espaço no flyer. Isto acabou assim desta forma, estás a ver? Mas isto é importante porque elas viam e elas percebiam que eu estava a ajudá-las. Porque eu semanalmente, se não fosse diariamente, partilhava os anúncios, os vídeos e os posts das lojas na internet, diariamente. Hoje punha 5 ou 6, amanhã punha outras 5 ou 6, e depois punha o vídeo de mais 5 ou 6,
isto era assim todos os dias. Não é? Se calhar havia malta que já me tinha bloqueado, mas pronto. Não, é assim, depende, vamos lá ver. Eu, pelo menos, existe muito aquela velha frase que é, ou ditado, o que seja, não sei, que é para receber, experimenta tens que dar, não é? Claro. E pelo menos eu vejo nessa ótica, a malta, para já, são projetos muito interessantes, não é? Que acho que qualquer pessoa teria vontade em participar e contribuir. E depois, tu és uma pessoa que tiveste a iniciativa e a proatividade de ajudar primeiro também os negócios dessas pessoas para depois eles contribuírem com com os teus projetos. Portanto, é uma mão lava a outra, no fundo, não é? Isto é uma mão lava a outra. E assim tem que ser. E E assim assim tem que tem que ser, ser. porque as coisas só acontecem realmente quando existe transparência e existe, não é, humildade e sermos verdadeiros, porque eu tenho a Verdade. certeza que se sentissem que houvesse ali alguma coisa que não fosse fidedigna, não é? Que não fosse realmente verdadeira, não terias tido o resultado que tiveste, não é? Digo eu, atenção, não é? Tens o exemplo do Violonga Fest, por exemplo, agora. Nós vamos para a sexta edição. Tu, se queres fazer uma coisa bem feita, os apoios que tens ou que te dão para tu fazeres aquilo não chegam. Não chegam. Portanto, tens que ir buscar dinheiro a algum lado. Olha, aquele amigo que nos pôs a conversar Sim, o é um Emanuel, caso desses. grande Emanuel, um abraço Manuel. aqui ao Emanuel, que ele vai ouvir de Tá, certeza este tá, episódio. tá. O Emanuel foi um desses amigos que, meu amigo, o que é que precisas? Olha, pá, eu preciso disto e disto e dou-te isto em troca. Pá, é já. No dia a seguir estava lá a cair o dinheiro na conta, percebes? Hum, a primeira vez que eu fiz isto, a primeira vez que eu fiz isto, porque nos outros anos não foi necessário, porque o projeto vem, de certa forma, também participava no Vialonga Fest e havia sempre uma verba disponível para o Vialonga Fest. Quando o projeto vem acabou e não havia essa verba, nós tivemos que ir correr atrás dessa verba. Então, o que é que eu fazia? Falei com o Emanuel até apareceu na altura, começamos a falar e vi que ele estava também dentro do mesmo ramo imobiliário, então falei com ele. Pá, e outros que me acompanhavam já do projeto Vem também se disponibilizaram e eu já tinha a partir de 4 comerciantes que me iam apoiar naquela edição do Gamanga Fest. Este ano já consegui 5, portanto já consegui mais um. Boa, boa, Estás a boa, ver? boa. E o que é que eu lhes vou dar em troca? É precisamente isso. Já combinei, epá, íamos fazer um vídeo, a gente divulga o vídeo, no dia do fest mete-se lá uma lonazinha com a chamar a atenção para a imobiliária ou para o negócio que a pessoa tem. O ano passado tivemos um stand de carros, tivemos lá 2 carros no stand em exposição. Portanto, é esta dinâmica toda que nós, epá, não queremos só o dinheiro, epá, nós também queremos dar em troca porque acho que faz todo o sentido e só é a única forma de a coisa funcionar é nós também darmos em troca. Pá, ele pode não vender nada, pode não vender carro nenhum, não interessa. Mas está lá o nome e fiz questão de, em todos os intervalos, para chegar lá e dizer, pá, quero agradecer a Manuel, quero agradecer ao Nuno, quero agradecer a este e àquilo. Todos os intervalos. Acho que a malta já estava farta. Pá, cala, mas aqui é que vai tocar. Todos os intervalos ia acima do palco e anunciava o patrocínio dos gajos. Não, isso é importante, lá está. Porque isso é conexão com as pessoas, não é? Conexão lá está, é a transparência, é seres tu, é a tua essência. No fundo é a tua essência. E tenho a certeza que a malta não se fartou, de certeza. E isto pá, são histórias brutais, atenção, são histórias brutais. Não estava, atenção, eu sabia que íamos ter aqui um podcast muito bom, não estava à espera que fosse ser assim, e eu já percebi que está aqui muito para explorar, está aqui muito para explorar. Mas cá está na hora de Claro, jantar. não, mas vamos rematar, porque temos que ir jantar, temos que ir tratar das coisas e obviamente eu quero-te agradecer o teu tempo e a tua presença, claro, do fundo do coração, porque eu, Eu tenho a agradecer. Tenho-te a agradecer a ti e ao Emanuel, não é? o grande Emanuel também. Epá, porque eu já tinha explicado isto, mas vou deixar também aqui esta referência, porque eu criei este podcast precisamente com o intuito de trazer histórias ao mundo, não é? De histórias, olha, lá está, histórias como a tua, que tenho a certeza que se calhar, quer dizer, não sei, quando tu tiveste o teu podcast, aí está, estamos de volta, pronto. O trabalho de edição, vou ter aqui o trabalho de edição que é para juntar as coisas. Bem, com esta quebra da ligação, eu ia dizer o quê? Agora perdi-me. Que era. É importante mostrar
Sim, das histórias da criação do podcast, exato, porque até mesmo a tua história, não é? Digo eu, não sei, porque quando tu tiveste o teu podcast, duvido que tenhas partilhado muito, acho eu, não é? Não tenhas partilhado muito sobre a tua história de vida ou sobre, se calhar, aquilo que tu gostavas de fazer, pronto. E foi precisamente por isso que eu criei o podcast, porque eu desde que trabalho no mercado imobiliário, aliás, foi a vida inteira, não é? Quer dizer, eu sempre me cruzei com tanta gente, com histórias tão interessantes e tão espetaculares e tão inspiradoras, não é? E eu, quando decidi criar o podcast, foi precisamente com esse sentido, que é, epá, estas histórias, se a malta, claro, estiver disposta a isso, têm que ser partilhadas. E é óbvio, se houver coisas que não é para partilhar, não se partilha e está tudo bem, mas há coisas. Eu tenho a certeza que este podcast que nós estamos aqui a fazer hoje, este episódio, vai haver de certeza malta de violão, inclusive, e fora de violão, que se vão inspirar com tudo aquilo que foi falado hoje. Porque, obviamente, na minha visão, volto a dizer, tu és um líder nato, és um empreendedor, és um futurista, és um criativo, és um artista, portanto, tu gostas de estar inserido nesses meios e gostas de fazer acontecer, no fundo é isso. E quero-te agradecer, claro, este teu tempinho que foi uma hora e meia ou mais. Fica o convite para dia 9 apareceres no Violonga Fest para a gente ver lá Dia 9, olha, vou já meter aqui, bebemos lá dia uma 9 coquinha. do 7, Via Longa Fest. 9 do 7? Vou já... 9 do 7 não, 9 do 9. É 9 de setembro. 9 do 9, 9 do 9, 9 do ok. 9. Eu já vou meter no calendário, lá está, do Google, não pode ser agenda física, que eu não uso isso. Vai ser no calendário do Google, que é para não me esquecer. Não há nada como agenda em papel, pá. Agenda em papel é que é. Olha, pois, mas eu vou perder isso, eu perco, eu já não uso isso. É tudo no digital agora. No papel. Olha, eu costumo terminar o podcast de uma forma muito simples, que é no fundo, a malta que estiver aqui a ouvir o podcast, né? e sobretudo os jovens que estejam a ouvir este episódio e que vão retirar daqui inspiração do nosso episódio, que mensagem é que tu gostarias de deixar a eles? Malta que esteja a criar bandas, malta que esteja a lançar projetos, malta que queira também abraçar aqui outros caminhos, que mensagem é que tu poderias deixar a eles para os ajudar a tomar as suas decisões, digamos assim? Nunca fui muito boa a deixar mensagens, pá. Não, pá, o que eu posso dizer é que a malta que façam o que gostam que acontecesse, façam, apoiem-se uns aos outros e isso é bastante importante. Apoiar sempre o amigo é muito importante e a malta tem que fazer aquilo que gosta e acreditar naquilo que gosta. Porque se nós nos empenharmos a fazermos aquilo que nós gostamos, de certeza que o resultado vai aparecer. Portanto, e basicamente é isto que eu deixo. E é uma excelente mensagem, atenção. Tem que acreditar e fazer naquilo que agora já não sei o que é que diz. Eu sei, eu estou a apontar, não há problema, depois eu volto atrás. eu é que tiro logo os apontamentos no momento. E eu acho que é uma mensagem muito boa, porque também é uma coisa que eu digo muito, que é fazer acontecer e pagar o preço. Porque... Levantada, vamos embora. Se correr mal, correu, siga. Não... Exatamente. Já não fazemos o mesmo erro 2 vezes, portanto... Exato, a aprendizagem serve para isso mesmo, portanto, aliás, nós só aprendemos a cometer erros, não há outra maneira, acho eu pelo menos até agora não aprendi de outra. Marcos, olha, muito obrigado. Não te estrago. Muito obrigado. Bem.